continuidade a essas resoluções de questões de concurso. Nós estamos vendo agora questões de raciocínio lógico. Encontramos aqui algumas questões da Polícia Militar do ano de 2004. Eu não tenho, na verdade, qual é a localidade, né? É uma polícia militar de um estado brasileiro, perfeito? E a questão é o seguinte, é só para reforçar a questão anterior, tá? Porque ela foi uma questão um pouco mais confusa, e essa aqui é um pouco mais simples, é boa a gente trabalhar, porque ela mistura, inclusive, um pouco de porcentagem, tá certo? Diz assim a questão: em uma escola são lidos 2 jornais A e B. Exatamente 70% dos alunos leem o jornal A e 60% leem o jornal B. Sabendo que todo aluno é leitor de pelo menos um dos jornais, ou seja, não existe nenhum aluno que não leia pelo menos um dos 2 jornais. Perfeito? O percentual de alunos que leem ambos os jornais é de... Aí eu tenho 5 itens, certamente um deles é o verdadeiro. Vamos verificar. Gente, o importante aqui é entender o seguinte. Quando a gente fala assim, ó, 70% dos alunos leem o jornal A, tá certo? Isso quer dizer o seguinte, ó, esse 70% está incluindo os alunos que leem exclusivamente o jornal A e também aqueles que leem o jornal B. 60% leem o jornal B, isso quer dizer o quê? Né? Nesses 60% existem aqueles que leem exclusivamente, leem somente o jornal B e também aqueles que leem ambos os jornais, tanto A quanto B. Perfeito? Vamos lá, vamos para o nosso diagrama de Venn, tá? Venn-Hoyer, perfeito? São 2 matemáticos, né, que são os autores desse diagrama, que facilita muito o nosso raciocínio para esse tipo de problema. Vamos lá então, gente. Ele diz assim, ó. Essa região vermelha e laranja representa esse círculo maior, tá vendo? Os 70% que leem o jornal A. Esse círculo menor, o amarelo e laranja, que tem uma parte laranja, aqui também, esse menorzinho representa quem lê o jornal B, que no caso são 60%. E a gente vê o seguinte, se todos os alunos leem o jornal, essa região branca aqui é uma região nula, vazia, não é isso, gente? Ela não tem, quer dizer, todos os alunos desse colégio estão nessa região aqui colorida, perfeito? Ou eles leem exclusivamente, ó, somente o A, ou eles leem exclusivamente o B, somente o B, ou então eles leem ambos os jornais A e B. Perfeito? Aqui. Então isso aqui é o 100% dos alunos. Só que aí tem um detalhe. Quando eu adiciono as quantidades que leem A e B, eu percebo que essa soma me dá quanto? Ó, 60% mais 70%, isso me dá 130%. E aí você faz aquela pergunta tradicional, mas não são 100%? É claro que são 100%. Quando eu diminuo esse excesso, 130% menos 100%, eu encontro agora sim um excesso de 30%. O que significa esses 30%? Esses 30% são exatamente aqueles alunos que leem tanto um quanto o outro. Eles foram somados 2 vezes, por isso é que essa soma dá 130 e não dá 100%. Então, o que eu concluo? Os alunos que leem ambos os jornais, olha aqui, essa faixa laranja, né, essa interseção laranja, é 30%. Se a gente sabe que 60% leem B, isso quer dizer que 30% leem exclusivamente B. Se a gente sabe que 70% leem o jornal A, isso quer dizer que exclusivamente, né, 70 menos os que leem os 2, isso dá 40, ou seja, 40% leem exclusivamente o jornal B. E agora a gente vai descobrir o 100%, quer ver? Ó, 40% somente A, 30% somente B, 70%, mais 30% que leem os 2. Olha lá, 30 mais 30, 60, mais 100, mais 40, né? 60, 100%. Perfeito? Ó, 30 mais 30, 60, mais 40, 100%. Essa é a totalidade de alunos, até porque essa faixa que está aqui, né, em volta é vazia, perfeito? Não tem nenhum aluno que não lê nenhum dos 2 jornais. Perfeito? Então, olha lá. Aí eu fiz isso, ó, 60 menos 30, achei quantos leem somente B, 70 menos 30 são os que só leem somente o jornal A. Quando eu adiciono 40 mais 30 mais 30, somente A, somente B e ambos, eu chego então ao meu resultado, ao meu universo 100%, perfeito? E com isso eu concluo que a letra correta, né, a resposta correta é a letra D, ah lá, 30%, perfeito? Então essa videoaula foi mais para aclarar, né, a videoaula anterior, já que nós tínhamos uma série de dados muito... e a coisa poderia ter ficado confusa, então mandei essa aqui, tá bom? Mandei mais essa videoaula para que vocês entendessem um pouco melhor. É aquele negócio, quando eu falo assim, ó, eu leio o jornal A, eu não estou... quando eu falo assim, eu leio o jornal A, isso não quer dizer que eu não leio B. Perfeito? Quando eu falo eu leio o jornal B, isso não quer dizer que eu não leio A. Agora é diferente quando eu falo assim, eu leio apenas o jornal A. Eu leio apenas o jornal B. E aí é o quê?
leio apenas o jornal A, seria só essa região vermelha. Leio apenas o jornal B, seria apenas essa região amarela. Agora, quando eu falo eu leio o jornal B, é toda essa região aqui, ó, esse círculozinho, perfeito, olha lá, que está envolvendo o amarelo e o laranja. Quando eu falo eu leio o jornal A, é o quê? É esse círculo vermelho com esse subconjuntinho laranja, perfeito? 70, tá certo? Então, gente, é isso aí. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com. Espero que os amigos tenham compreendido essa questão, que é realmente uma questão bastante simples, mas que a gente, né, tira essa dúvida, especialmente os alunos que estudaram há mais tempo, né, e não tiveram a noção de teoria dos conjuntos. Realmente essa questão fica um pouco mais difícil, né?